Fábio! Fábio! Quem tá falando? Sou eu, Fábio, o Senhor Deus. Senhor Deus, já descobriu o que eu fiz de errado hoje? Não, Fábio. Eu quero que você vá até o Egito libertar o meu povo. Egito? É meio longe. Eu sou pequenininho e não sei falar direito, fofinho. Então, eu enviarei o Paulo Boaz com você. Ah, não! Pensando bem, é melhor eu ir sozinho. Fábio. 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 Que foi? Você tá tirando uma soneca no meio da tarde na cama da Bianca? Tava cansado. Mas é que você tava aí resmungando, sei lá, falando. Achei parecia que você tava falando com Deus. Eu sonhei que Deus me mandou ir lá no Egito libertar o povo dele. Você deve ter sonhado com aquele papo do Moisés que a gente tinha falado. Deve ter sido. Ah, então vamos lá que a gente já conta a história de uma vez. Daqui a pouco, quando eu acordar direito. Dá licença. O que a gente tá fazendo aqui nessa floresta? A gente não tá numa floresta. E a gente veio aqui porque você já havia acordado, Mais ou menos. pra gente sair de casa e podermos gravar num ambiente externo, sairmos, porque saída tem tudo a ver com a nossa história de hoje, que é sobre quem? Moisés. Porque você estava Sonhando sobre isso. muito bem, Fábio. E eu queria começar te fazendo uma pergunta. Que datas comemorativas você lembra assim na sua cabecinha? Lembro da Páscoa? Por que será? Porque eu ganhei chocolate. Qual outra? No meu aniversário. Por quê? Porque eu ganhei presente. E qual outra? Natal. Por que será? Porque eu ganhei presente. Uma dessas aí tem tudo a ver com a história de Moisés. O Natal. Não a Páscoa. Mas a história começa, Fábio, muito tempo antes de Moisés. Começa lá com José, quando ele é vice-governador do Egito. E aí a família inteira dele, a família de Jacó, se muda para o Egito, vão morar lá com José. Eles crescem, se multiplicam, agora eles já são milhões de hebreus, e lá eles se multiplicam sem se misturar com os egípcios, e eles formam agora uma nação enorme. E um novo faraó surge no trono do Egito que não conheceu José, nada do que José havia feito pelo Egito, e escraviza o povo de Israel. E o que isso tem a ver com a Páscoa? Excelente pergunta, Fábio. Eu sou muito inteligente. A Páscoa foi instituída por Deus, foi uma festa que Deus criou Pra todo mundo ganhar uso de chocolate. para que o povo se lembrasse, porque nós seres humanos com muita frequência nos esquecemos, inclusive de coisas importantes, para que o povo lembrasse desse dia maravilhoso da libertação. Então, Moisés, nós estamos com Moisés nesse dia, no dia em que o povo de Israel está sendo liberto do Egito. E eles caminham então em direção ao aeroporto da bigode e ontem Dora do Egito. Não. Não. Não, eles estão indo em direção a um lugar. Praia Grande. Não. Bertioga. Não, Fábio, eles estão indo em direção a Canaã. E eles estão andando. E para eles irem pelo caminho correto, pelo caminho que Deus queria, Deus mandou para eles Um celular com GPS. naquela época. Não tinha? Não, não tinha. Deus estabeleceu, Deus mandou uma coluna de nuvem para guiá-los de dia e uma coluna de fogo para guiá-los à noite. E eles estão agora à beira Da rodovia para ir embora. Que rodovia? Eles estão à beira do Mar Vermelho. Só que o faraó, lá no Egito, se arrependeu de ter deixado o povo de Israel sair livre e mandou o exército atrás deles. Cara de pau. E aí o povo está de frente do Mar Vermelho. Eles olham para frente, tem o mar. Olham para trás, tem o exército de faraó que vem atrás deles.
Foi mais ou menos isso que o povo fez. O povo ficou desesperado, mas Moisés acalmou o povo e disse assim: pessoal, fiquem tranquilos, apenas observem o livramento que Deus vai promover. E Deus diz para Moisés: Moisés, levanta os braços sobre o mar vermelho e o mar vai abrir. E aconteceu? Aconteceu. Moisés levantou os braços, veio um vento muito forte, deixou a torneira do mar. E o mar abriu e o povo de Israel começou a atravessar a pés enxutos, secos. E a lama do fundo do mar. Então, o milagre foi tão grande que eles passaram a pés enxutos, secos, nem lama tinha lá no fundo do mar. Só que quem veio atrás deles? Os farofeiros que também queriam passar o dia da praia. Que farofeiro? O exército de Faraó também entrou lá naquele corredor atrás do povo de Israel. Aí um anjo de Deus se colocou atrás do povo, junto com a coluna de nuvem, e começaram a atrapalhar o exército do Faraó. Bem feito para eles! E o exército de Faraó começou a perceber que Deus lutava pelo povo de Israel. Ao contrário do que a gente pode ver em alguns filmes ou desenhos, essa travessia do povo de Israel demorou a noite inteira, Fábio. Foi a noite inteira atravessando. Era longe e era muita gente. E o exército do faraó, quando percebeu que Deus lutava a favor do povo de Israel, ficaram com medo e resolveram fugir, covardes. Resolveram fugir. Mas quando eles resolveram voltar, o povo de Israel já havia atravessado. E aí Deus falou para Moisés: Moisés, abre a torneira de novo. Moisés levanta a mão de novo e o mar vai voltar para o lugar. E aconteceu assim. E os soldados? Todos os soldados do Egito morreram ali no mar. Bem feito para eles. Que lições eu aprendo com essa história? Que lições você deveria aprender com essa história, Fábio? Lição número 1. Na Páscoa sempre tem que ter chocolate. Lição número 1. Deus, Ele é El Shaddai. É o quê? El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Nós devemos sempre nos lembrar de que em qualquer situação que a gente atravesse, nós temos um Deus Todo-Poderoso ao nosso lado. Mas nós precisamos compreender que nem sempre a vontade de Deus é o que a gente quer, nem sempre vai ser do jeito que a gente espera, mas que nós também precisamos obedecer às ordens, às orientações de Deus, como o povo de Israel fez. A segunda coisa que eu aprendo com essa história, Fábio, é que nós precisamos ter memoriais com Deus. Assim como o povo de Israel passou a ter a festa da Páscoa para se lembrarem desse evento tão importante, cada um de nós, precisamos ter eventos com Deus, assim, precisamos nos lembrar, anotar, registrar os fatos poderosos de Deus, as intervenções poderosas de Deus na nossa vida. Para quê? Boa pergunta! Porque quando nós estivermos enfrentando algum problema, alguma dificuldade, e olharmos para trás, olharmos para esses memoriais, olharmos para esses fatos poderosos, para essas atuações e intervenções poderosas de Deus na nossa vida, nós vamos nos lembrar e nós vamos ter certeza de que Ele pode fazer de novo e pode fazer muito mais ainda por nós. Que bonito, cara! Mas eu lembro sempre de todos os chocolates que eu já ganhei. É mais ou menos assim. E agora, vamos dar tchau, porque vai chover. Não vai chover nada. Tchau, crianças. Lembrem-se de criar, anotar em algum lugar, num caderno, essas atuações e intervenções de Deus na vida de vocês. Tchau, crianças. Tanto falou de chocolate que eu tô querendo um. Mas ainda não é a Páscoa. Mas eu quero um tentador. Vamos ver se eu acho um chocolate pra você lá, Fábio. Tchau, crianças. Tchau, crianças.